Cristo fue sangre derramada de tus manos. Então estamos em condições de dar sequência ao nosso programa, nosso encontro, que é o terceiro dia do nosso evento. Hoje está reservado falarmos do tema a experiência de liderança de José. Acreditamos que será impactante e espero que realmente os irmãos, cada um de nós possa aprender alguma coisa com este tema. Eu gostaria de pedir a oração inicial na voz do nosso pastor Adilson Inácio para a oração inicial. Oremos. Pai, que somos gratos esta tarde, porque mais uma vez temos a oportunidade de poder aprender sobre a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor venha primeiramente sondar nossos corações, venha sondar as nossas mentes, meu Pai, para que possamos estar plenamente disponíveis, Deus, para ouvir principalmente a tua voz, Pai. Fale conosco, Pai, para que possamos sair daqui como líderes renovados, poder trabalhar, Senhor, na tua seara, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos direciona, Deus, para uma palestra que pela qual visa te glorificar e exaltar apenas o teu santo nome, Senhor. Esteja conosco nessa tarde, fala nossos corações, transforma nossas mentes, porque precisamos mais do Senhor do que qualquer estratégia. Fale conosco, Senhor, é que nós te pedimos, no nome santo, no nome de Cristo Jesus. Nós dizemos amém. 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 Muito obrigado, pastor. Bom, quem é o nosso preletor de hoje? É o pastor, realmente o pastor Tomás Camba, angolano, residente em São Paulo, Brasil, formado em teologia, economia e filosofia. É professor de filosofia, escritor e palestrante. É pastor da terceira, ou seja, da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Então, este é mais ou menos um resumo simples daquele que vai ser o nosso conferencista de hoje. Pedir aos participantes, a todos os irmãos, que durante, ou seja, enquanto estiver a decorrer a conferência, vamos desligar as nossas câmeras e também o áudio, ficando apenas com a câmera ligada o nosso pastor Camba e também a pessoa que estiver a moderar este encontro. Então, peço favor a todos desligar as nossas câmeras, mas atentamente ouvirmos e assistirmos à projeção da tela que será partilhada para todos nós. Então, pastor Camba, muito obrigado pela sua presença e tem a palavra. Por favor, irmãos, vamos desligar as câmeras, por favor. Pastor Camba, tem palavra. Obrigado, líder. Muito obrigado a todos, né? Queria mais uma vez reiterar aqui minhas sinceras desculpas pelo atraso, mas espero que vocês me perdoem. Espero que vocês me perdoem mesmo. Perdão vem de Deus, tá? Mas enfim, quero reiterar, né? Minhas sinceras desculpas para todo mundo que chegou já no horário, mas eu não conseguia entrar antes. Mas ao mesmo tempo também agradeço pelo convite, muito obrigado. Já eu acho que essa vai ser a terceira vez que eu participo de alguma coisa da Juventude Nacional. A primeira foi no acampamento lá no IJ, que foi uma experiência muito, muito boa. E obrigado, DG e a diretoria toda. A segunda foi, inclusive, num outro evento que eu esqueci o nome, mas que a gente fez as devocionais lá, e devocional, e também as lives. Abril Jovem, no Abril Jovem. Isso, no Abril Jovem. Então também foi uma experiência muito, mas muito boa. Então, obrigado mesmo a todos e agradeço também pelo empenho de todo mundo. Vamos conversar hoje sobre José, né? Vamos conversar sobre a experiência de liderança em José. Estamos falando sobre liderar em tempos de crise. DG, tem alguém tentando entrar, não sei se eu posso admitir, ou vocês, alguém aí, alguém aguardando. Isso, tem alguém aguardando então. A área técnica está vocacionada nisso.
Então, vamos conversar sobre José. Estamos falando aqui sobre a experiência de liderança em tempos difíceis. É sabido que nós estamos num tempo muito, mas muito complicado por causa do processo da Covid-19, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nunca na história, talvez do Brasil e outros países, eu não sei como é que foi muito bem em Angola, mas esse ano de 2020 vai ficar na história porque foi o ano exatamente que nós vivemos de maneira virtual, né? Onde a realidade da vida virtual chegou, né? Estudamos de maneira virtual, cultuamos de maneira virtual, nos relacionamos com as pessoas de maneira virtual. Nós, na Igreja Batista do Morumbi, por exemplo, o último culto que nós tivemos presencial aconteceu em março. Depois de março, entramos num processo de isolamento social e tivemos agora a reabertura dos cultos agora em novembro. Então, de março a novembro, não conseguimos ver ninguém. Então, como cristãos, os tempos difíceis, eles são tempos que nós somos chamados, inclusive, a nos confrontarmos, a olhar para a nossa realidade e, inclusive, a tentar entender os tempos, né? Uma das coisas que nós precisamos muito é entender os tempos para que nós possamos, de fato, conseguir nos relacionar melhor com o tempo em que nós estamos lidando, tá? Então, entender a realidade é muito importante para que nós possamos tomar medidas necessárias e medidas exatas, medidas que vão de encontro com a realidade que nós estamos lidando. Tem um provérbio oriental que diz o seguinte, né, que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos, basicamente. Esse é o provérbio oriental que diz isso, né? Que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fracos criam homens fracos. Então, a partir desse provérbio, eu queria então fazer aqui a construção da trajetória de quem foi José, e todos nós conhecemos um pouco. José é uma história que nós lemos assim na escola bíblica dominical e sabemos muito bem como foi a história de José, né? José é o último filho de Jacó, penúltimo filho de Jacó, o último foi Benjamim, filho da sua amada esposa Raquel, né? Ele vai ser considerado, inclusive, como o filho da velhice, né? O filho da velhice de Jacó, e aí Jacó já na sua velhice, então a sua amada esposa dá à luz, então, a esse filho que vai ser chamado de José. E José, ele teve uma vida muito, mas muito interessante, que é uma vida também que pode ser assemelhada em alguns momentos com a pessoa do próprio Cristo, tá? Então a vida de José, em alguns momentos, ela pode ser assemelhada com a vida do próprio Cristo. Então, o que é que José tem a nos ensinar a respeito de liderar em tempos de crises, liderar em tempos difíceis, tá? Existem muitas, mas muitas coisas que José pode nos ensinar. E já para começar, inclusive, eu queria recomendar um livro muito interessante que vai contar a história de José numa outra perspectiva, que é o livro Heróis da Fé, que fala sobre José, que é o livro do Charles Swindoll, né, Heróis da Fé. Eu sei que é muito difícil encontrar livros nas livrarias lá na nossa terra, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam, ou se vocês tiverem a oportunidade de comprar a coleção dos Heróis da Fé, comprem, porque ela é uma coleção de extrema importância, tá? Então, José foi um dos penúltimos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? Então, quando José nasceu, Jacó já era de idade avançada, não se esperava muito, não se tinha muita certeza a respeito disso, mas José foi aquele que alegrou o coração de seu pai. E aí, logo na sua juventude, ele começou a ter sonhos e sonhos muito interessantes, muito impactantes, que falavam de fato que ele seria, né, que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que ele seria uma espécie de líder. Traduzindo esses sonhos, José então seria uma espécie de líder para com seus irmãos. Eu posso imaginar que José era uma pessoa, inclusive, muito, mas muito assanhada, digamos, né? Por quê? Porque através dos sonhos que ele tinha, ele se gabava diante dos seus irmãos, né? Ele se gabava diante dos seus irmãos, e aí, então, ele podia, basicamente ele se gabava diante dos seus irmãos, e a partir dali os irmãos então começaram a ter inveja, começaram a ter raiva de José, e também porque ele tinha um certo privilégio, um certo favoritismo do seu pai Jacó, tanto que Jacó havia feito uma capa, uma túnica diferente, né? Diferente da túnica dos outros irmãos, tá? Só para a gente se situar também,
Eu não vou ler todos os textos, porque são textos muito extensivos, eu vou simplesmente fazer a extração do que nós podemos aprender com o tipo de liderança de José. Então, a história de José, ela está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, do capítulo 37, basicamente até o capítulo de número 40, né? Capítulo 40, então você encontra basicamente a história de José nesses textos bíblicos. Né? Até 47 você encontra a história de José. Por incrível que pareça, aqui um outro detalhe importante é que José, inclusive, a história de José, ela é a história que ocupa um pedaço maior no livro de Gênesis, diferente de Abraão, diferente de Moisés mesmo e tal, mas a história de José é a história que ocupa um espaço muito interessante no livro de Gênesis, tá? Então José era um jovem. Nós não podemos necessariamente afirmar que era uma pessoa muito temente a Deus, mas o temor a Deus de José, ele começou a se desenvolver depois que ele foi vendido, né? Penúltimo filho de 12, era basicamente o filho número 11, né, de Jacó, e depois Benjamim nasce para completar o número de 12 filhos, que serão depois as 12 tribos de Israel. Tá? Então, quem é José? É esse filho amado de Jacó, né? Filho amado de Jacó, filho da sua velhice, que despertou ciúmes nos seus próprios irmãos, porque ele tinha sonhos e tinha visões, e ele se achava, então, que ele poderia ser o líder de seus irmãos, e através disso os irmãos ficaram enfurecidos. A partir desse processo de fúria, José é vendido para o Egito. E nessa que é vendido, os irmãos forjam, pelos midianitas primeiro, né? Os midianitas vendem ele no Egito. Os irmãos forjam a morte de José, e Jacó então se lamenta, desgostoso da vida, e aí depois nasce Benjamim, então, aliás, Benjamim já havia nascido, Jacó fica desgostoso da vida, e você tem então esse processo todo. José sai da casa dos seus pais, vendido como escravo pelos midianitas. Os midianitas vendem José, então, no Egito, e ele vai para a casa de Potifar, e depois, lá na casa de Potifar, acontece o que aconteceu. Então, a esposa de Potifar, inclusive, tenta seduzir José, e aí José então nega esse processo de sedução, e aí a esposa mente, falando que José havia forçado ela. Ele vai ser preso, então é preso, e lá na prisão o copeiro, ele conta, interpreta sonhos e tal, ele se destaca como uma pessoa muito inteligente, e o copeiro do rei recomenda ele naqueles sonhos, basicamente, que eram estranhos, né? E aí ele então se mostra a única pessoa capaz de interpretar os sonhos, e aí ele interpreta os sonhos, e a partir da interpretação desses sonhos, então, ele vai ser chamado para ser o governador do Egito. Ele se torna talvez a segunda pessoa mais importante da terra do Egito. Então, essa resumida é a história de José. Tá? Essa resumida é a história de José. Então vamos lá. O que é que nós podemos aprender com a história de José? Que tipo de liderança nós podemos exercer com a história que José nos conta? Primeiro, né, eu não trouxe nenhum slide aqui, mas aí eu vou falando aqui, eu falo já rápido demais, né? Mas primeiro, o que nós podemos aprender com a história de José? Que tipo de liderança nós podemos aprender com a história de José? Primeiro, né? Nós precisamos de um tempo para amadurecer. Todos os grandes líderes precisam de um tempo de amadurecimento. Liderança requer maturidade, requer maturação. Tá? Requer maturidade, requer maturação. Por que isso é importante? Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre liderança, né, algumas pessoas, né, nós pensamos que ser líder é simplesmente chegar e fazer as coisas acontecer. Mas liderança é necessário amadurecimento, é preciso amadurecimento. Os sonhos que José tinha, eles só foram ser concretizados, e ele se tornou exatamente líder só na sua idade adulta, e ele passou basicamente a juventude inteira, né, sendo basicamente escravo, que ele foi vendido como escravo quando ele tinha 17 anos, né? Quando ele tinha 17 anos, e aí
ele se torna basicamente governador quando ele tinha uns 30 e tantos anos, né? Foram basicamente 13 anos num total de preparação, 13 anos de amadurecimento. E essa característica de amadurecimento, ela não é apenas uma qualidade que nós podemos encontrar na figura de José, ela é uma qualidade que nós podemos encontrar até na figura do próprio Cristo, né? Antes de Cristo entrar para o seu ministério, que durou 3 anos, Cristo então teve um processo de preparação, de amadurecimento. É muito difícil a gente falar sobre amadurecimento da pessoa de Jesus, porque Jesus é Deus, né? Mas nós não podemos esquecer que ao mesmo tempo que Jesus era Deus, Jesus também era ser humano, né? Então Jesus também era humano. Então Jesus era 100% Deus e 100% humano. Então Jesus levou um período de 30 anos, inclusive, né, de preparação. Paulo, quando ele se converte, leva um processo de 14 anos de amadurecimento. Ele estava lá esquecido. Foi necessário Barnabé. Barnabé lembrou quem era Paulo, e aí Barnabé vai até Paulo, convida Paulo para que Paulo então pudesse ajudar Barnabé no processo de plantação da igreja que Barnabé estava fazendo. Então, é necessário amadurecimento. Tá? E o amadurecimento, ele não vem com... ele não é uma questão de conhecimento. Você não compra amadurecimento. Você não compra amadurecimento. Não é algo que você pode comprar como se fosse um conhecimento que você compra de uma licenciatura. Amadurecimento é algo que vem com o tempo. Tá? Amadurecimento é algo que vem com o tempo. É algo que nós adquirimos na medida que nós vamos vivendo. Então, uma pessoa madura, uma pessoa só é madura, um líder só é maduro a partir das experiências, principalmente negativas, que ele vai adquirindo ao longo da sua própria existência. Eu lembro, quando eu cheguei na Igreja Batista do Morumbi, eu não imaginava que um dia, inclusive, eu seria ordenado como pastor, né? Não que eu seria ordenado como pastor nessa igreja, até porque ela é uma igreja de classe média alta, né, na cidade de São Paulo, e aí eu sou o primeiro pastor negro na história da igreja, assim, né? Mas foi necessário um processo de amadurecimento. Quando eu cheguei, aqui no Brasil tem uma questão de estágio. Todo seminarista que faz curso de teologia, ele pode ir para algumas igrejas fazer estágio. Quando eu cheguei, eu comecei a fazer estágio na igreja. Eu servia café, né? Eu imprimia os papéis, eu organizava as classes de chamada na escola bíblica, né? Então eu fazia basicamente essas coisas, né? Coisas simples, servia café, porque na nossa igreja, no intervalo da escola bíblica, tem intervalo da escola bíblica que é uns 15 minutos, então tem o pessoal que toma café. Então quem faz esse café são todas as pessoas que nós chamamos de voluntários, né? Então um café para 200 pessoas que frequentam a escola bíblica. Então eu que fazia esse café. Acabou, vai lá repor e tal. E aí, olha que interessante. Eu comecei a pensar, né? Por exemplo, que eu havia saído de Angola. Em Angola eu já participava na igreja lá na Igreja Batista da Trindade e tal, já pregava na igreja e fazia as coisas, enfim. E aí eu chego aqui, na realidade do Brasil, e aí o que acontece, o que eu estava fazendo? Eu que estava fazendo seminário, eu servia café na escola bíblica dominical. Então esse foi um choque que eu levei e eu precisei exatamente participar de um processo de amadurecimento, tá? Coisa que, por exemplo, o seminário, o conhecimento teológico, ele não me deu para que eu pudesse amadurecer. Mas o amadurecimento, ele é adquirido no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada. Por isso é que o amadurecimento, ele vem com a experiência de vida, a experiência que nós temos, né? Coisa que nós só vamos conseguir adquirir na medida que nós formos crescendo na caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então, é necessário, tá? É necessário amadurecer. Então, um bom líder é aquele que amadurece, tá? Um bom líder é aquele que amadurece. Então, o amadurecimento é uma das principais qualidades da liderança. E foi exatamente isso que aconteceu com José, tá? O José. Então, o José, ele trabalhou a vida inteira na obscuridade. 13 anos preso, né? Foram 13 anos, né?
Basicamente que ele ficou entre escravo, longe da sua terra, longe da sua parentela, longe dos seus pais, e Jacó não sabia que José estava vivo, né? Só os irmãos sabiam que José estava vivo. Eles também já não sabiam o que estava acontecendo com José. Provavelmente eles pensaram que José foi morto, que, enfim, venderam ele e aí ele acabou sendo morto. Mas então foram 13 anos de amadurecimento, tá? Então, é necessário amadurecimento, tá? E uma pessoa, e um líder, na verdade, para que ele possa amadurecer, é necessário que ele tenha humildade. Então, não é possível nos tornarmos pessoas maduras sem que nós tenhamos humildade. Então, a humildade é uma das principais características, uma das principais qualidades que nós temos no processo de amadurecimento de um líder. E tempos difíceis, tempos de crises, requerem líderes que sejam humildes. Humildade, o que é humildade? Eu gosto de definir humildade como qualidade, depois eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Como qualidade ou capacidade que uma pessoa tem de reconhecer as suas próprias limitações, tá? Então, o que é humildade? É a qualidade ou a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as suas próprias limitações. Humildade não é sinônimo de burrice, né? Não é sinônimo de burrice. Quando fala, não, fulano mesmo é humilde, né? Lhe dá uma chapada, ele não fala nada. Lhe pisam, ele não fala nada. Aquela ali é humildade. Não, isso não é humildade. Humildade é o reconhecimento das suas próprias limitações. É a qualidade que o líder tem, que a pessoa tem, a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as suas próprias limitações. Não entendi. O que significa isso? Vou exemplificar. Uma pessoa humilde, por exemplo, é uma pessoa que sabe que ela não tem capacidade de fazer todas as coisas. No coral, tá lá, né? No coral, tá lá. No evangelismo, tá lá. Na secretaria, tá lá, né? Nos designs de fazer os flyers, tá lá. Em todos os lugares, tá lá. Não, isso não é humildade, né? Fala, não, esse irmão meu é humilde, trabalha. Não, isso não é humildade. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa está em todos os lugares, ela está querendo ser onipresente. E se você estiver em todos os lugares, fazer tudo, você não vai fazer nada bem. Porque uma pessoa não consegue fazer todas as coisas. Então, nós precisamos ser humildes o suficientes para admitir que existem certas coisas que nós não temos capacidade de fazer. Tá? Então, quando você consegue admitir para si mesmo que você não tem capacidade de fazer as coisas, você está se tornando uma pessoa humilde, que é o contrário de arrogância. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante é uma pessoa que olha, que pensa que tem capacidade de fazer todas as coisas. Igual Satanás, que ele pensou que ele poderia subir até a destra de Deus e fazer o seu trono. Isso é arrogância, porque ele pensou que sabia de tudo. Mas pessoas humildes são pessoas que têm capacidade de reconhecer as suas próprias limitações. Tá? Então, uma pessoa limitada, reconhecer que você é uma pessoa limitada não é problema. E José, ele teve que aprender isso longe dos seus irmãos, porque ele era uma pessoa arrogante, ele ficava se gabando diante dos seus irmãos, né? Ele ficava se gabando diante dos seus irmãos, e era exatamente isso que acontecia, né? Por quê? Porque ele ficava se gabando. Olha o que diz, por exemplo, no versículo de número, vou olhar aqui do versículo de número 15, 17, né? Gênesis 37, eu creio que está todo mundo aí com a sua Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Gênesis, capítulo 37, eu vou ler do versículo de número 17. Diz assim, disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Viram-no de longe e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Né? Disseram um ao outro, eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, diremos, uma fera o comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Olha como é interessante, né? Lá vem o sonhador. Essa foi a expressão que os irmãos dele intitularam para José. Lá vem o sonhador. Né? Lá vem o sonhador. Então, isso mostra, por exemplo, que José,
ele se gabava dos seus sonhos, né? Se gabava dos seus sonhos, sabe? Por quê? Porque ele era uma pessoa arrogante, que não tinha humildade suficiente de reconhecer que ele era menor. Por mais que ele estava tendo aqueles sonhos, aquelas visões, aquele não era o tempo de contar sobre aquilo. E aquele não era o momento de ficar falando para as outras pessoas que ele estava sendo chamado para ser o líder. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Tá? Tudo tem o seu momento. Há tempo para todas as coisas. A palavra nos ensina isso. Então isso mostra claramente que José era uma pessoa arrogante, porque ele ficava se vangloriando, ele ficava jogando na cara dos seus irmãos que ele tinha sonhos, que ele seria o líder dos seus irmãos, que todo mundo se ajoelharia diante dele. Então ele era uma pessoa arrogante, insuportável. E ele teve que aprender calado durante 13 anos, para que ele se tornasse uma pessoa humilde. Para que ele pudesse se tornar uma pessoa humilde. Então, primeira característica de um bom líder. Né? Primeira característica de um bom líder. Qual que é? É necessário amadurecer. E amadurecer leva tempo. Tá? Amadurecer leva tempo. Então, não é já do dia para a noite que as pessoas vão amadurecer. E aqui, antes de eu passar para um outro ponto, tem um outro detalhe muito importante também. O que é? Quando nós colocamos uma pessoa na liderança, quando nós colocamos uma pessoa na liderança, é necessário entendermos que essa pessoa vai levar tempo para amadurecer. E às vezes ela vai ter que aprender com os seus próprios erros. Tá? E nós que colocamos essas pessoas na liderança, precisamos ajudar essas pessoas, né? Precisamos ajudar essas pessoas para que essas pessoas, então, elas consigam, de alguma maneira, ter um processo de amadurecimento. Né? Então, nós, os líderes, que chamamos outras pessoas para nos ajudarem na liderança, precisamos ajudar essas pessoas a amadurecerem, né? Nós, os pastores, precisamos acompanhar as pessoas para amadurecer. Eu não sei se, além do pastor Adilson, tem outro pastor aqui, né? Outro colega nosso aqui, não sei, né? Irmão Gracione está ali, irmão Gracione já é quase pastor. Pastor Fred também está aí conosco. Pastor Fred também está aqui. Grande pastor Fred, um forte abraço, né? Pastor Soque. Obrigado. Pastor Soque, olha só nosso povo ali do Goló presente, né? Mas, enfim, então, nós os líderes precisamos acompanhar essas pessoas no seu processo de amadurecimento. Então, precisamos entender que amadurecer leva tempo. Então, nós não podemos ficar cobrar de maneira desnecessária as pessoas que nós levamos lá, que nós colocamos na liderança, sem que nós ajudemos essas pessoas a desenvolverem o seu conhecimento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, é necessário amadurecer. Então, o segundo aspecto também que eu quero trabalhar aqui nessa noite, já para vocês ali, para nós aqui tarde, né, é que um verdadeiro líder, né, é um líder que deve se fortalecer nas suas provas. Tá? Um verdadeiro líder, é um líder que deve ser fortalecido nas suas provas. Ou seja, a prova deve nos fortalecer. Tá? A prova deve nos fortalecer. As dificuldades, elas devem nos fortalecer. Então é necessário que a pessoa seja fortalecida, que as suas dificuldades, elas nos fortalecem. Então foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com José, tá? Foi exatamente isso que aconteceu com José, quando ele foi tentado, basicamente, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, né? Quando ele foi tentado, quando ele foi assediado. Então, olha como é interessante, José, ele conseguiu resistir a isso, sabe? Conseguiu resistir a isso. Então, Gênesis 39, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI, que diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio, né? Do Senhor egípcio. Versículo 4. Agradou-se de José, né, e tornou administrador de seus bens. Eu vou passar aqui, já no versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência.
E depois, olha que interessante, né? José era atraente e de boa aparência. Tem alguns líderes já, né? Tem alguns líderes que pensam que só porque nós somos líderes, nós não podemos mais ter uma boa aparência, né? Que nós não precisamos mais ter uma boa aparência. Que crente não precisa mais ter boa aparência. Não, precisamos também ter boa aparência, né? Precisamos se cuidar. Principalmente os jovens, assim, precisamos ter boa aparência, boa forma também, né? Não pode ser já tudo assim, a vovular. Não, não é assim, né? Então, a Bíblia fala que José era atraente e tinha uma boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupe com coisa alguma da sua casa. E tudo que tem e que deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, né? Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia por dia, ele recusava deitar-se com ela, né? E evitava ficar perto dela. Olha que interessante, né? Então, José, ele nega a sedução da esposa do seu líder, né? Tempos difíceis, né? Tempos difíceis criam pessoas fortes, enquanto que tempos fáceis criam pessoas fracas, basicamente. Então, líder verdadeiro é aquele que se fortalece nas provas. É aquele que se fortalece nas provas. Então, José, ele chega até a esposa do Potifar, ele diz: não, eu não pecarei contra Deus. Olha que interessante. Como nós resistiremos à tentação? Como nós resistiremos às provas e à tentação? O líder verdadeiro só será capaz de resistir às provas e às tentações quando ele verdadeiramente conhece quem é Deus. Porque perceba a resposta de José. Ele não falou: não, você é esposa do meu chefe e tal. Ele não falou apenas isso. Ele disse: como eu ousaria pecar contra Deus? Então, a resposta dele foi: ele não faria aquilo porque certamente aquilo se constituiria como pecado contra Deus. Ou seja, nós só teremos capacidade de resistir contra as provas, contra as tentações, quando nós conhecermos quem verdadeiramente nós somos em Deus. Infelizmente, muitos líderes não entendem, não conhecem quem é Deus. Só sabem que Deus é Pai, só conhecem a Deus através de simplesmente conhecer, sem necessariamente se relacionar com Deus de maneira séria. Então, aqueles que se relacionam com Deus seriamente são transformados por Ele, né? E Deus nos transforma e nos capacita a ponto do Espírito Santo que habita em nós produzir frutos dignos de arrependimento e no sentido de nos levar a um processo de santificação. Líderes verdadeiros são aqueles que passam pela prova, que são transformados ao passar pela prova. Então, porque tem algumas pessoas que já pensam que pelo fato de nós sermos cristãos, nós não podemos mais passar por alguma dificuldade, nós não podemos mais passar por alguma prova. Não, as dificuldades elas estão ali e elas servem exatamente para nos transformar, para nos testar. Aqueles que nunca passaram por alguma aprovação, aqueles que nunca passaram por alguma dificuldade, esses não sabem o que significa verdadeiramente uma vitória. E o cristão genuíno é aquele que passa por dificuldades, mas em meio a todas essas dificuldades ele encontra graça e auxílio do Espírito Santo. Mas isso só vai ser possível quando verdadeiramente nós entendermos quem Deus é. Então, precisamos conhecer a Deus. Porque é o conhecimento de Deus que nos capacita e nos transforma verdadeiramente a ponto de resistirmos a toda a tentação. Tá? Então, é isso que acontece. E o terceiro ponto, né, além das provas que nos fortalecem, o terceiro ponto, que é o que eu quero destacar aqui nessa tarde, que é o último, e aí a gente entra nas perguntas, né? E aí vamos conversar mais, porque eu já queimei o meu tempo entrando atrasado, então queria deixar também esse momento livre para que vocês possam perguntar, porque eu acho muito mais proveitoso nós conversarmos também. Então, o terceiro e o último ponto que eu quero destacar aqui nessa tarde é que líderes verdadeiros são bênçãos, né? Líderes são bênçãos por quando eles se tornam instrumentos usados por Deus. Tá? Líderes só serão bênçãos quando eles se tornarem instrumentos usados por Deus. Tá?
Então, é isso que acontece. Se nós nos tornarmos instrumentos usados por Deus, nós seremos bênçãos na vida dos outros. Então, não existe possibilidade de liderar, basicamente, sem que Deus esteja com a gente. E foi isso que aconteceu com José. Em meio a toda aquela dificuldade, o Egito começou a passar por uma dificuldade, Faraó começou a ter alguns sonhos estranhos, sonhos esquisitos, chamaram as pessoas para poderem interpretar, e aí quando não conseguiam, e aí o copeiro se lembrou então de José, e José foi o único capaz de conseguir interpretar esse sonho. E ele se tornou bênção não só para as pessoas que conheciam a Deus, ele se tornou bênção para a nação inteira. Porque quando ele conseguiu interpretar os sonhos, o que aconteceu? Né? O Egito passou por 7 anos de fartura, eles conseguiram armazenar tudo, e outros 7 anos de dificuldade, eles tinham então mantimentos para aqueles 7 anos de dificuldade. Ou seja, um líder que é instrumento nas mãos de Deus, ele será bênção para a vida dos outros, até mesmo bênção para aqueles que não conhecem a Deus. Então a pergunta que eu faço, se você é um líder, como você tem sido usado por Deus? Porque se verdadeiramente nós somos líderes, nós somos chamados a fazer diferença em todos os lugares onde nós estamos. Liderar não é simplesmente estar na igreja, mandar fazer as coisas, mas liderar é ser exemplo de transformação, é ser exemplo de Cristo nos lugares onde nós estivermos inseridos. Tá? Então isso significa que em qualquer lugar onde nós estivermos inseridos, onde Deus nos colocar, nós seremos fonte de bênção e fonte de transformação para outras pessoas. E a nossa própria vida, ela se tornará um instrumento de chamar as pessoas para olharem para Deus. Né? E foi o que acontecia com José. Porque ele conhecia Deus e ele era transformado, o que acontecia? As pessoas olhavam para José e eles viam que ele era uma pessoa diferente. E através do comportamento diferente que ele tinha, isso chamava a atenção a ponto dele agregar um grande número de pessoas. E as pessoas admiravam ele. Então aqueles que foram transformados por Deus, eles têm uma vida também transformada. E essa vida transformada é uma vida que chamará a atenção das pessoas. As pessoas olharão por nós, não por aquilo que a gente faz, não por aquilo que nós fazemos ou falamos, mas por aquilo que nós somos. Pela transformação que Cristo faz em nós. E isso significa o que é? Que as pessoas que estiverem ao nosso redor, elas também terão a capacidade de perceber a transformação que acontece na nossa vida. Então, nesse sentido, José, então, ele passa pelo processo de maturidade, ele passa pelas provas que o fortalecem e, por fim, ele se torna bênção nas mãos de Deus. Não existe possibilidade de sermos verdadeiramente líderes se nós não nos tornarmos maduros, se nós não sermos fortalecidos pelas dificuldades, e é somente isso que vai fazer com que, de fato, nós sejamos instrumentos usados nas mãos de Deus para que possamos ser bênçãos para a vida daqueles que nós estamos liderando. Um verdadeiro líder traz vida, promove vida para aqueles que estão ao seu redor. Enquanto que um líder que não é semelhante a Jesus ou igual a José é um líder que só promove morte. Igual os irmãos de José. Os irmãos de José promoveram morte, porque eles queriam matar José. Enquanto que José promoveu vida, dando inclusive comida em abundância para os seus irmãos, enquanto a terra toda passava pelo processo de fome. Então, um verdadeiro líder é aquele que traz vida, é aquele que promove restauração, é aquele que promove transformação. E é exatamente isso que nós somos chamados a fazer. Então, tempos difíceis criam homens e líderes fortes, enquanto que tempos fáceis criam homens e líderes fracos. Mas em tudo, precisamos conhecer a Deus, porque é o conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus que nos transforma e nos ajuda a liderar com toda e boa forma. Então eu vou parar por aqui e dar espaço agora para o DG e quem sabe vamos entrar no momento do bate-papo agora. Muito obrigado, pastor Camba, pela brilhante exposição. Eu estou acompanhando também aqui no chat o impacto que criou no seio dos participantes, a sua exposição. Não tenho dúvidas que tivemos esses 40, 50 minutos de muito aprendizado
de muita reflexão também. Então, muito obrigado, Pastor Camba, pela sua fala maravilhosa. Portanto, vamos entrar agora no momento de interação e acredito que todos nós estamos ávidos de participar também, apresentar alguma inquietação, contribuição, enfim. Então, vamos começar já com o irmão Mateus Gaspar. Tenho aqui o registro que ele quer apresentar a sua preocupação. E, por favor, aqueles irmãos que queiram também dar sequência, apresentar uma inquietação, podem escrever no chat, pode não ser a pergunta, mas se calhar o seu nome, colocar aí o primeiro nome, nós vamos registrar e no momento adequado vamos então pedir para que o irmão faça a sua questão. Ainda temos 1 hora de debate. Irmão Mateus Gaspar, por favor. O som, ligar o som, por favor. Muito bem, sim, estamos conseguem ouvir, será? Muito bem, estamos ouvindo muito bem. Sim, primeiro queria agradecer a oportunidade, desejar bem, não para ser muito minhas questões, agradeço ao pastor Camba, que pela forma que dissertou um tema bastante pertinente, sobretudo para mim, no que diz respeito às experiências de José. A minha questão é a seguinte: como podemos encarar, conseguimos perceber que as 3 características que um líder pode ter são exatamente aquelas que foram apresentadas. Como podemos encarar uma realidade dentro, por exemplo, de uma liderança, em que o próprio líder máximo da igreja, o próprio líder máximo, não apresenta esses 3 perfis, ou então essas 3 características que foram aqui mencionadas. O líder máximo da igreja não consegue apresentar. Então, de que forma é que vai conseguir, ou que consegue, supervisionar aquele que podemos considerar líderes secundários, como os departamentos existentes na igreja? Como é que pode supervisionar, uma vez que ele não possui essas 3 características que foram aqui mencionadas pelo pastor? Será que, como vimos, em vez de gerir bênção, transformação, vai gerir morte e chega a repercutir na vida do próprio líder, que nós chamamos aqui líder secundário de departamentos, e enfim, da nossa igreja? Eu queria saber mais ou menos como gerir, ou de que forma esse tipo de pastor gere uma liderança, ou então os seus liderados, sabendo que não acarreta esses 3 perfis que foram aqui apresentados. Pastor Camba, pode já responder? Perfeito, irmão Mateus. Irmão Mateus já chegou aqui lançando perguntas complicadas, né? Mas vamos lá. Desculpe, sou pastor Camba, um momento. Vou pedir ao irmão Edinho, o irmão Mateus Cruz, para desligarem as câmeras, por favor. A atenção nesse momento tem que estar voltada ao pastor Camba, para de preletor, por favor. Irmão Edinho e irmão Mateus Cruz. Pode, DG? Pode sim, pastor. Perfeito. Vamos lá, então. Irmão Mateus, muito obrigado pela questão. Primeiro, assim, algumas coisas nós precisamos entender primeiro, né? Como é que nós podemos gerir, como é que nós podemos lidar com a situação, sendo que o líder máximo, o pastor da igreja, no caso, não apresenta essas 3 características. Primeiro, de quem é a igreja? Né? Isso é que nós precisamos entender. De quem é a igreja? A igreja não é nossa, a igreja não é minha, não é do pastor, não é de ninguém, a igreja é de Deus. E Cristo mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o que isso significa? Isso quer dizer que se a igreja é de Deus, e nós estamos enxergando um líder que não tem as características ou que não atende aos mesmos requisitos que o próprio Deus ordena que um líder tenha, a quem nós devemos rogar? Nós devemos rogar para o dono da obra.
Então, não cabe a nós, não cabe a mim, chegar até esse líder e tirar ele, ou então fazer confusão na igreja para que esse líder saia. Não. Primeira atitude de um liderado, inclusive, sábio, é dobrar os seus joelhos em prol do seu líder que não apresenta qualidades suficientes de um bom líder. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos dobrar nossos joelhos e orar para que aquela pessoa que não apresenta qualidade suficiente de um bom líder, exatamente para que ou Deus transforme ele, ou Deus remove ele daquela posição em que ele está. Porque nós precisamos entender que as pessoas estão nos lugares porque Deus permite que elas estejam lá. E se ele é o pastor da igreja, porque Deus permitiu que ele seja o pastor. Então, não seremos nós que vamos fazer confusão para que esse pastor saia, seja deposto, seja destituído. Então, a primeira situação, aliás, a primeira posição que nós precisamos tomar é orar, levar a Deus em oração a vida desse pastor, né? Para que ele seja transformado ou para que o próprio Deus, então, remova ele, porque, afinal de contas, se ele está ali, foi Deus que permitiu que ele estivesse ali. Segundo, precisamos aprender com o exemplo de Davi e Saul. Tá? Saul era um tirano, era alguém que não obedecia a Deus, que não tinha as qualidades necessárias de um bom líder, né? Porque ele fazia tudo o que ele queria fazer e não obedecia necessariamente a Deus. Em alguns momentos, Davi, que era o escolhido, que era o líder escolhido, teve oportunidade para tirar a vida de Saul, para tirar ele, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele entendeu que o mesmo Deus que coloca certas pessoas em certos lugares, é ele mesmo que deve tirar essas pessoas. A nossa missão é clamar pela intervenção divina, tá? É clamar pela intervenção divina. Segundo aspecto, se esse líder, se esse pastor for uma pessoa humilde, de trato fácil, acessível, então nós precisamos ir até essa pessoa e conversar com ela. Agora, conversar não no sentido de afrontar, mas conversar no sentido de mostrar para essa pessoa que algumas qualidades que a Bíblia fala, né, ela não tem. Agora, seria de preferência, por exemplo, se é um pastor, é de preferência os diáconos conversarem com ele do que necessariamente é um membro qualquer chegar e afrontar o pastor. Às vezes isso não vai funcionar, tá? Então, mas minha resposta, muito mais do que querer qualquer outra coisa, nós precisamos orar para que esse líder seja transformado ou para que o próprio Deus, o dono da igreja, intervenha na sua própria igreja. Não seremos nós. Muito obrigado, pastor Campos. Vamos avançar. Irmão Trindade, por favor, tem a palavra. Irmão Trindade. Bom. Líder, pode seguir. Irmão Trindade já não está na sala. Ok, obrigado. Irmão Fernando, tem a palavra. Irmão Fernando. Sim, consigo ser ouvido? Conseguimos sim. Ok. Pastor, a minha questão é a seguinte. Qual é o equilíbrio que eu posso encontrar, ou que podemos encontrar, entre a capacidade de reconhecer nossas limitações e o ato de superar-se? Qual é o equilíbrio? Por exemplo, um líder ou alguém, uma pessoa qualquer, pode ter uma habilidade que não tenha descoberto ainda. E como é que ele pode encarar isso entre reconhecer que ele não vai conseguir e o ato de superar-se? Eu queria compreender isso. E muito obrigado pela forma como o pastor abordou o tema. Obrigado, irmão Fernando Carrello. Obrigado. Então, superação e reconhecimento das suas limitações. É importante uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece as suas limitações, como eu estava dizendo. Agora, isso não significa que ela não pode se superar. Como é que nós podemos fazer esse equilíbrio? Uma pessoa
que sabe que não consegue, por exemplo, cantar, né? Tá ali mesmo, né? Só, oh, oh, né? Não é bom, no canto, mas quer fazer parte do coral, por exemplo, né? Não, e aqui se tiver os maestros, não é toda pessoa mesmo que deve fazer parte do coral. Esse negócio, não, deixa, mas vem adorar a Deus. Adora a Deus no banco, ali mesmo na plateia. Pode adorar a Deus ali, não tem problema. não precisa necessariamente ficar no coral. Mas suponhamos então que uma pessoa, né, não consegue cantar, ela mesma reconhece que não consegue cantar, mas ela quer. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode chegar até um irmão que tenha a capacidade, a aptidão de ensinar canto e aprender com esse irmão a cantar. Uma pessoa não sabe pregar, por exemplo, não sabe fazer exposição das escrituras, ela mesma sabe que não sabe fazer exposição abre a Bíblia, mas não consegue fazer essa exposição das escrituras. Ela reconhece isso. Como é que ela pode se superar? Indo para o seminário, indo para uma capacitação, chamando um irmão, por exemplo, que sabe fazer aquilo que ela não sabe, para que esse irmão ensine aquilo que ela não sabe. Então, sim, nós precisamos nos tornar pessoas humildes, que reconhecem que não têm capacidade de fazer tudo, mas nós precisamos nos superar. E a superação tem a ver com a capacitação, com o aprendizado. Agora, nós não podemos usar a nossa incapacidade de fazer certas coisas como desculpas para que a gente não faça nada. Né? Não, nós não podemos usar isso. Se você não sabe, você pode aprender. Tá? Então, um bom líder é aquele que admite que não sabe, mas mesmo ele não sabendo, ele pode ser mais humilde ainda a aprender com aquele que não sabe. Então, como é que nós vamos fazer o equilíbrio? Através do aprendizado e através da capacitação. Obrigado, pastor Camba. Tem aqui uma questão do chat. Como posso adquirir qualidades parecidas à liderança de José em um meio de liderados que não querem enfrentar os desafios que a caminhada exige, de acordo com a palavra de Deus? Perfeito. De quem é a pergunta, DG? Essa pergunta não tem nome, é anônimo. Isso é do chat. Anônimo. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Como é que eu posso, então, adquirir qualidades como as qualidades de José em meio a um grupo de liderados que não quer enfrentar os desafios? Meu irmão, José, ele estava no meio de pessoas que não conheciam a Deus. As pessoas que ele estava com ele, ninguém conhecia a Deus e ninguém queria enfrentar os mesmos desafios que ele queria. Aliás, que ele estava enfrentando. Daniel na Babilônia foi a mesma coisa. As pessoas que estavam lá, todo mundo adorando, né, os ídolos babilônicos, mas Daniel se manteve firme. Sadraque, Mesaque e Abdenego na Babilônia estavam ali, todo mundo adorando os ídolos, mas eles estavam firmes, foram inclusive levados na fornalha de fogo, né, na fornalha, e Daniel na cova dos leões. O que isso mostra? Se você é líder, a missão, o chamado, ele é seu. Ele não é das pessoas que estão ao seu redor. Então, é necessário que você primeiro passe pelo processo de transformação para que, através desse processo de transformação que vai acontecer na sua vida, você seja capaz de ajudar os outros também. Então, é necessário que você busque transformação primeiro. Nós precisamos nos transformar nós primeiro. Os nossos liderados, meus irmãos, na maioria das vezes, eles olham para nós como exemplo. E só que, às vezes, eles não conseguem encontrar nenhum exemplo em nós, nenhum modelo em nós. Tá? E se eles não conseguem encontrar nada em nós que lhes inspire, você pode falar o que você puder falar, eles não vão te ouvir. Porque liderança, né? Porque você liderar uma pessoa é uma conquista. Você precisa conquistar essa pessoa. E você só vai conquistar essa pessoa a partir do momento que você, de fato, se pareça com Jesus. Então, como eu vou adquirir qualidades semelhantes às qualidades de José em meio a toda essa, enquanto meus líderes não querem fazer nada? Eu preciso, primeiramente, eu como líder, ser transformado, sabe? Então, eu preciso ser transformado. Então, eu preciso aprender, permitir que a palavra de Deus me transforme a ponto das pessoas que estiverem ao meu redor olharem para mim e perceberem de fato que elas precisam me seguir. Tá? Então, a transformação ela deve começar em mim. Porque eu duvido
que se você verdadeiramente foi transformado por Cristo, não vai ter pessoas que vão te seguir. Existirão pessoas que vão te seguir. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós estivermos imitando a Cristo, se nós estivermos andando de acordo com Cristo, eu tenho a plena certeza e a convicção de que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também vão nos seguir. Porque elas vão querer ter aquilo que a gente tem. E elas vão querer viver do jeito que a gente vive. Então, eu mesmo preciso ser transformado primeiro. Então, se as pessoas que estão ao meu redor não fazem nada do que eu falo, não me ouvem, não me obedecem, então eu preciso fazer um processo de avaliação da minha própria vida, da minha própria espiritualidade. Como eu estou andando? Como está a minha vida? Qual tipo de imagem estou passando para as pessoas que estão comigo? Tá? Qual tipo de imagem estou passando para as pessoas que estão comigo? Então, eu preciso fazer uma análise a respeito da minha própria vida, primeiramente. Porque, em hipótese alguma, se você for verdadeiramente transformado, o Espírito de Deus habita em você, você não vai conseguir, em hipótese alguma, você vai deixar de influenciar outras pessoas. Aqueles que foram transformados por Deus, eles têm a capacidade de influenciar outras pessoas. Tá? Então, faça você primeiro. E, por último, nós precisamos aprender muito com Jesus. Jesus, ele fazia as coisas. Ele pedia para que os discípulos olhassem para aquilo que ele estava fazendo. É a mesma coisa que Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele primeiro estava fazendo. Então, a melhor maneira de liderar é dando exemplo. Então, nós precisamos fazer as coisas. Quando eu comecei a pastorear os jovens aqui na Igreja Batista do Morumbi, o que eu fazia, por exemplo, era exatamente... os jovens, como são jovens de classe média, ricos e tal, tinham muita dificuldade, tá? Tinha muita dificuldade de arrumar as coisas. Eu moro, como eu vi já de Angola desde cedo, já lavava a louça, já lavava os pratos, as panelas de fundo, então eu não tenho problema de trabalhar. E um verdadeiro líder é aquele que trabalha. Então, os cultos, quando terminavam, os jovens iam embora, não arrumavam as cadeiras e tal, e deixavam tudo assim. E o que eu comecei a fazer? Eu mesmo comecei a arrumar sem pedir ajuda de ninguém. E aí, eles começaram a ver. E aí, nos meses seguintes, quando os cultos terminavam, eles não iam embora. Eles ficavam lá comigo a arrumar as cadeiras. Agora, hoje eu não arrumo mais as cadeiras. Todo mundo já sabe que o culto terminou, cada um precisa arrumar sua cadeira e deixar o salão bonito para as outras atividades no dia seguinte. Então, precisamos ser o exemplo. Muito obrigado, pastor Camba. Vamos dar a palavra agora ao irmão Ernesto. O Ernesto tem palavra. Obrigado. Não sei se consegue me ouvir. Pode falar, conseguimos ouvir, sim. Muito obrigado. Eu gostaria de direcionar ao pastor Tomás a seguinte questão. Com relação ao tempo de preparação, eu acho muito importante que cada um de nós compreenda verdadeiramente qual é o momento certo de dizer essa coisa, pelo menos pelo exemplo que Deus... Por favor, irmão, pode encostar-se mais ao microfone, estamos a ouvir mal. Não sei se consegue me ver agora. Sim, sim. Eu gostaria que o pastor me ajudasse a compreender com relação ao tempo de preparação. A minha questão é muito importante que a gente consiga verdadeiramente perceber quando é o tempo de Deus. Quando é a hora certa para se falar ou para se fazer uma determinada coisa. Com relação ao tempo de preparação, gostaria de saber na parte do pastor. O tempo de preparação varia de acordo com o propósito ou não? Se varia de acordo com o propósito, não sei se conseguiram perceber. Estamos a ouvir, sim. Qual é o tempo que o pastor daria, por exemplo, desse alguns exemplos? Por exemplo, nós vimos José 13, Paulo 14, Jesus demorou 30 e tal anos para fazer essas coisas. Então, nos mostra tempos, passos para se preparar. Como é que o pastor poderia nos ajudar a compreender mais um pouquinho sobre isso? E com relação ao conhecimento teológico, o pastor disse que um bom líder não necessariamente, ou seja, que o conhecimento teológico não produz um bom líder. Eu gostaria de saber
se é possível alguém liderar, por exemplo, alguém ser pastor sem conhecimento de causa. Por exemplo, as realidades que as igrejas vivem é de acordo com o texto, o meio. Eu creio que, na nossa atualidade, não se aceitaria um pastor, fez o básico, atualmente. Então, como é que o pastor poderia me ajudar a compreender? No meio de doutores, de licenciados em teologia. Muito obrigado. Certo. Obrigado. Irmão Ernesto, é isso, né? Pastor, antes de responder, gostaria Sim, só de deixa. pedir a todos os participantes, já temos no chat o link da lista de presenças. Por favor, cada um de nós pode clicar, dar um clique, preenchendo, sem necessidade de sair da sala. Muito obrigado, pastor. Pode avançar? Perfeito, meu irmão. Vou começar pela última pergunta, né? Quando eu digo que um curso de teologia, uma formação em teologia não forma necessariamente um bom líder, eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Que o conhecimento teológico, ele é necessário, ele é importante, tá? Ele é fundamental, mas ele não é indispensável, ele é dispensável, porque o que forma líder, sabe, o que te torna líder, o que te torna pastor, é a vocação, é o chamado, tá? Então, o curso de teologia, ele é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo de capacitação que você tem. Então, você vai ser muito mais capacitado. Estou tentando achar aqui o foco da minha câmera. Então, você vai ser melhor capacitado a desenvolver esse chamado, essa vocação que você tem. Mas isso não significa que se você ser doutor em teologia, você vai ser um excelente líder, um excelente pastor. Tem muita gente que é doutor, PhD em teologia, mas é um péssimo pastor, mas é um péssimo líder. Tá? Por quê? Porque teologia é conhecimento cognitivo. Tá? Então, nós precisamos juntar o conhecimento cognitivo, o conhecimento da mente, e a nossa espiritualidade, e o processo de transformação interna que o Espírito Santo faz em nós. Então, eu preciso estudar teologia sistemática e tal, mas atrelado a isso, eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida que dignifica a Deus. O que adianta você ser PhD em teologia, mas você bate na sua esposa, mas você mente no dízimo, né? Mas você não é uma pessoa honesta. O que adianta você ser uma pessoa PhD em teologia, mas você paga propina não, você paga no professor para que para que você aprove no final do ano, né? Você paga micha, gasosa no como é que você vai fazer isso é de corrupção, né? É pecado. Como é que você vai fazer isso? Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, que a formação teológica, a formação acadêmica, ela é uma ferramenta que deve ser usada por aqueles que foram chamados por Deus, tá? Ela não é a essência do ministério. A essência do ministério é o chamado. Tá? Por isso é que quando você vai no concílio, no concílio examinatório de pastor, para pastor, uma das coisas que nós perguntamos é vocação e chamada, para nós percebermos se essa pessoa tem mesmo vocação ou não, porque ela pode ter apenas um bom conhecimento, mas ela não tem a vocação. Então, o conhecimento é importante, mas ele não deve ser o único, ele deve ser associado à vocação, ao chamado. Tá? Agora, com relação ao tempo, cada caso é um caso, meu irmão. E aqueles que foram chamados por Deus, eles mesmos serão capacitados por Deus a entender qual é o tempo. Eu não estou em condições de dizer a vocês, não, vocês precisam ficar 5 anos, 3 anos, 4 anos. Não, até a própria Bíblia mostra exatamente para isso, né? José, 13 anos, Jesus, 30, Paulo, 14, Davi ficou esperando um tempo, não consigo lembrar agora, mas ele foi ungido como rei, Saul ainda estava no reinado, ele teve que esperar um bom tempo até Saul ser morto, né, para ele ascender ao reinado, né, enquanto que, por exemplo, Salomão foi logo, entrou de maneira imediata, acho que Josias, alguma coisa também que entrou jovem, então, com relação ao tempo, varia de pessoa para pessoa. Como é que eu sei que eu estou no tempo certo? Se você foi verdadeiramente chamado, o Espírito de Deus te capacitará e te mostrará que esse é o tempo exato de fazer as coisas. Então, é o Espírito Santo quem nos mostra. É o Espírito Santo quem fala ao nosso coração que verdadeiramente esse é o tempo de fazer as coisas, tá? Agora, 3 coisas que nós precisamos entender, tá? Algumas pessoas, elas querem apressar esse processo de ser líder. Você precisa entender o seguinte, né? 3 perguntas que vocês precisam se fazer com relação à liderança.
eu sou chamado? Esse é o lugar? Esse é o momento? Né? 3 perguntas. Eu tenho verdadeiramente chamado? Esse é o lugar? Esse é o momento? Entendeu? Vamos lá, explica melhor, pastor. Seguinte, se eu sou chamado, eu preciso saber se esse é o lugar que eu fui chamado para desenvolver o meu chamado. E eu preciso saber se esse é o tempo que eu fui chamado para desenvolver o meu chamado. Porque pode ser que eu tenha verdadeiramente vocação, mas o lugar que eu estou não é o lugar que Deus me chamou para desenvolver aquela vocação. O tempo agora não é o tempo, pode ser que seja outro tempo. Então, compreendendo isso, nos ajuda a não cairmos em equívocos a respeito do nosso chamado, tá? Por quê? Pode ser que você está ali a lutar, mas aquele não é o tempo de Deus para a sua vida. E pode ser que aquele não é o lugar que Deus te chamou para você ser bênção. E pode ser até que Deus não te chamou para fazer alguma coisa, né? Para exercer uma figura de liderança, entendeu? Então você precisa saber isso, porque tem gente às vezes batendo cabeça, tá? Se falar mal na liderança, quer ser líder de jovens, quer ser diácono, quer ser pastor, mas pode ser que você não foi chamado, aquele não é o lugar, não é naquela igreja, pode ser que é em outra igreja batista, em outra comunidade, em outra congregação, né? Pode ser que aquele não é o tempo, pode ser que é naquele lugar, mas aquele ainda não é o tempo. Você precisa esperar o tempo certo para que as coisas possam acontecer. Então, tendo isso em mente, é extremamente importante para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade e o processo de liderança da melhor maneira possível. Maravilha, pastor, maravilha. Vamos avançar, então. Tem uma pergunta aqui no chat do irmão Songuille, Frederico Songuille. Ele pergunta o seguinte: Deus falava com José em sonho. Será que neste nosso tempo Deus continua falando em sonho aos líderes atuais, mesmo com a revelação bíblica que já nos foi dada? Pastor, percebeu? Percebi, perfeito. Okay. Essa é uma pergunta que entra numa discussão que nós temos bastante na academia teológica, que é a questão dos cessacionistas e dos continuistas, né? Se você não sabe o que é isso, vou explicar isso de maneira muito resumida, de maneira muito simples. Na academia de teologia, você tem uma discussão muito grande entre cessacionismo e continuismo. O que é isso? Os cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons cessaram, ou seja, através da revelação bíblica, né, Deus não se revela mais de forma extraordinária, Deus não fala mais por sonhos, por visões, essas coisas não existem mais. Era a exclusividade apenas das pessoas que viviam no tempo da Bíblia. Agora, os continuistas são as pessoas que acreditam que Deus ainda continua se revelando dessas maneiras extraordinárias, apesar da Bíblia apesar de nós termos a Bíblia, mas ainda assim, Deus também continua se revelando de maneira extraordinária. Eu particularmente, acredito que sim, Deus ainda ele pode falar por meio de sonhos, ele pode falar por meio de visão, tá? Agora, todo sonho e toda visão, ela precisa passar pelo crivo das Escrituras. É a Bíblia quem vai me dizer se esse sonho ou se essa visão que eu tive, ela vem ou não de Deus. Então, todo sonho e toda visão, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser analisada à luz do próprio texto bíblico. Por exemplo, vem alguém ou não, já te revela já, eis que te digo, varão, você vai viajar o mundo. Isso não é uma revelação que vem de Deus? Se você tem dinheiro, você consegue viajar o mundo, você não precisa de revelação. Entendeu? Outro exemplo, vem outra pessoa, não sonhei mesmo que você vai casar com a irmã fulana. E essa irmã Joaquina já tem o marido dela. Você acha mesmo que isso é um sonho que vem de Deus? Não, porque Deus não se contradiz, né? Se o Senhor nos manda que o homem deve ser homem de uma única mulher só, e adultério e fornicação é pecado à luz da Bíblia, você acha mesmo que Deus vai mandar para que você case com a esposa, com a pessoa que já tem uma esposa? Não, então esse sonho não vem de Deus. Outra pessoa vem, não, eu tive uma visão, fui no inferno, o Papa tá lá. Quando uma pessoa já começa a falar assim, você já fala, está repreendida em nome de Jesus, porque o único que vai no inferno é Satanás, porque o que mesmo você vai ser levado, como é que uma pessoa vai ser levada para o inferno? Você acha que Deus não tem mais nada para fazer, a não ser te levar no inferno para ver que o Papa está lá? Não, cara, isso não vem de Deus. Então, sim, Deus ele pode falar ainda por meio de sonhos e de visão, mas desde que esses sonhos e visões não contradizem aquilo que o próprio Deus nos revelou nas Escrituras, porque a única revelação mesmo de Deus, primeira, é exatamente a revelação das Escrituras. Muito bem, pastor. Vamos dar a palavra ao irmão Luciano Marques.
Irmão Luciano Marques, por favor. Se estiver aí, enquanto estiver a fazer pergunta... Irmão, estamos com dificuldade. Já está ultrapassada. Ok, muito obrigado, irmão. Ou seja, irmão Adriano Guido. Irmão Adriano Guido, quando fizer a pergunta, pode ligar a câmera, Sim, por favor. Já foi ultrapassada a minha questão. Ok, muito obrigado. O irmão Domingos Gonçalves. Irmão Domingos Gonçalves. Sim, já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado a questão. Muito obrigado, vamos avançar. Pastor, tem aqui mais uma pergunta no chat, que diz o seguinte, é do irmão Laurindo José. Irmão Adriano Guido, não conseguimos lhe ouvir em condições. Agradecíamos que colocasse a questão no chat, por favor, no bate-papo, porque não estamos a lhe ouvir em condições. Por favor. Enquanto o irmão Adriano Guido coloca a sua questão... Irmão Adriano Guido, não lhe ouvimos em condições. Coloca a sua questão no chat, por favor. Enquanto isso, pastor, tem uma questão aqui. Será que todos os líderes são escolhidos por Deus? Isso é uma pergunta difícil, né? Será que todos os líderes são escolhidos por Deus? Olha, eu não tenho como responder essa pergunta. Eu verdadeiramente não sei, né? Eu não sei verdadeiramente se todas as pessoas são escolhidas por Deus ou não. Talvez se o irmão que fez a pergunta exemplificasse um pouco a situação, a gente até eu poderia tentar responder um pouco, mas eu não sei, não dá para responder assim, não, sim, todos os líderes são escolhidos por Deus, ou não, todos os líderes não são escolhidos. Tem líderes que estão ali sim, né? Vamos deixar aqui tentar responder. Tem líderes que estão ali sim, que não foram necessariamente escolhidos por Deus, mas Deus permite que eles estejam lá exercendo uma função de liderança. Pode ser até a pior liderança possível, né? Eles não foram escolhidos necessariamente, mas é permissão divina que eles estejam ali. Até porque a própria palavra nos ensina que nada acontece, né, que não seja permissão divina, né? Então as coisas acontecem porque Deus permite, não porque Deus faz acontecer, mas é porque Deus permite que elas aconteçam. Então eu acredito que na liderança acontece a mesma coisa. Tem líderes que estão ali, eles não foram exatamente escolhidos por Deus, mas Deus permitiu que eles estivessem aí, né? Deus permite que eles estejam exercendo ali. Então a estadia deles lá pode ser até mesmo para condenação nossa, para mostrar por como é ruim, inclusive, nós nos afastarmos da presença do próprio Deus, né? Que Deus ele pode colocar pessoas, aliás, Deus pode ele permitir que pessoas, sei lá, más, inclusive, estejam na frente de uma determinada liderança. Então é isso. Eu acho que escolher não, mas eu acho que Deus permite sim que pessoas exerçam liderança mesmo sem ele ter escolhido. Obrigado, pastor. Vamos passar a palavra ao irmão Coragem. Também tem uma questão para colocar. Irmão Coragem. Boa noite, amado líder. Boa noite. Se é possível, pode ligar a câmera enquanto faz a questão. Eu acho que já foi ultrapassado e comentei no chat. Eu não sei se o líder viu o meu comentário no chat. Muito obrigado, meu irmão. Vamos então avançar. Pastor, tem mais aqui uma questão que diz: como posso adquirir qualidades
parecidas à liderança de José, em um meio... Bom, eu penso que esse aqui já foi colocado. Não, a questão é essa. Desculpa, esse já foi colocado. É correto abandonar a liderança quando já não nos sentimos capacitados, mesmo quando sabemos que não há outro líder no nosso seio que nos pode substituir? Boa pergunta, excelente. Então, é possível, é correto abandonar a liderança quando não sinto capacitado? Então, essa pergunta é muito interessante. E aí, quando não há ninguém para me substituir, essa pergunta é muito importante. Primeiro, por quê? Porque líder, não é possível que você seja um bom líder e não tenha deixado ninguém para te substituir. Em tempos eu li um livro do Eugene Peterson. O título do livro é O Pastor Desnecessário. Qual é a tese do Eugene Peterson? O Eugene Peterson é um pastor canadense que morreu, eu acho que o ano passado, isso. E ele dizia o seguinte: um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, é aquele que deve treinar os outros a ponto de quando ele sair, chegar o tempo de ele sair, ir embora, ou Deus chamar ele, as pessoas o ministério não trave, o trabalho não pare, porque simplesmente essa pessoa foi embora. Então, se você é um bom líder, Sim? Pode continuar, pastor? Então, se você é um bom líder, necessariamente você precisa exercer o processo de capacitação para outras pessoas. Por exemplo, eu não sei quando vou sair da liderança dos jovens, sendo pastor de jovens aqui na Igreja Batista do Morumbi, mas há 2 anos atrás eu identifiquei uma pessoa que seria um potencial pastor no futuro dessa liderança. O que é que eu estou fazendo? Eu estou andando com essa pessoa. E se daqui a 2 anos, 1 ano, Deus me chamar, fala, não, volta para sua terra, eu acredito profundamente que essa pessoa vai conseguir dar sequência do trabalho que nós estamos fazendo. Então, um bom líder é aquele que desenvolve outros líderes, para que quando ele estiver cansado ou impossibilitado por diversas situações, o trabalho não pare simplesmente porque é ele que está fazendo as coisas. Agora, infelizmente, nós somos muito orgulhosos. Quando nós já estamos numa função de liderança, nós não queremos mais ensinar os outros, porque temos medo que eles vão tirar o nosso lugar. Nós precisamos saber que toda posição de liderança na igreja não é nosso lugar. É um lugar que Deus nos coloca para exercer uma determinada liderança em um tempo determinado, sabe? E quando chegar o momento exato, Deus ele pode nos tirar daquele lugar. Então, nós nunca podemos olhar para a liderança como nossa propriedade. Nós devemos olhar para a liderança como um local que Deus nos colocou ali para exercer influência e principalmente para ajudar outras pessoas a se tornarem, quiçá, melhores líderes que nós. E nós precisamos apostar no processo da formação. Eu, quando eu era adolescente, lá mesmo em Luanda, eu vi sucessão de pastas, assim, secretariado e tal, que até o líder antigo nem quis dar o livro de atas para o outro. Meu Deus, isso não dá. Então, se você é um verdadeiro líder, você precisa ajudar os outros, capacitá-los, para que quando amanhã você esteja impossibilitado por alguma coisa, o trabalho simplesmente continue avançando. É o que Cristo fez. Por isso é que 2000 anos depois, o Evangelho chegou até nós, porque ele preparou outras pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer o mesmo que ele fazia. BG, tá por aí? Desculpe. Pensei que liguei o som, desculpe. Estava a dizer, antes de continuar, lembrar mais uma vez os nossos presentes, para preencherem a lista de presença através do link que está no bate-papo, por favor. Vamos então continuar. Temos aqui uma pergunta no chat que diz o seguinte: suponhamos que temos uma liderança já há 2 a 3 anos e nela não vemos amadurecimento. Quais são as estratégias que a Igreja de Cristo deve ter para ajudar esta mesma liderança a amadurecer, uma vez que o mandato dura apenas 4 anos? Amadurecer leva tempo. Certo. Essa é uma boa questão também. Tem algumas coisas que nós, às vezes, precisamos sentar e
enfim, e reorganizar e remodelar. Por exemplo, na liderança nacional, por exemplo, eu acho que faz todo sentido. DG, quantos anos é o mandato? 4 ou 5? 4 anos. 4 anos. Sim. Podendo se reeleger? Sim, sim. Tá. Para mais 4. Para mais 4. Então, na liderança nacional, por exemplo, provincial, de zona, eu acho que faz todo sentido, por exemplo, você ter essa questão de mandatos e tempo determinado para dar oportunidade também para outras pessoas de outras igrejas e tal, outras províncias, né, exercerem a liderança. Agora, na igreja local, eu acho muito, muito complicado. Por exemplo, eu sou pastor de jovens, eu pastoreio a juventude na igreja há 6 anos, né? Há 6 anos. Quando eu peguei a juventude lá na igreja, nossa igreja tinha um problema. O pastor de jovens anterior fez um monte de coisa, enfim, a nossa juventude, que era já de 150 pessoas, 150 jovens, quando eu assumi, tinha 15 jovens. Então, aí eu peguei nesses 15 jovens, né, 10 não gostavam de mim, porque eu sou um angolano que caiu ali no meio deles, enfim, então, preconceito e um monte de coisa, 10 não gostavam de mim. No final de tudo, sobraram 5 apenas, né? Olha a situação difícil. No final de tudo, haviam sobrado apenas 5. E aí fomos trabalhando com esses 5, treinamento, discipulado, enfim, hoje somos mais de 200 jovens. As pessoas, aqueles 5, eles continuam comigo até hoje. Alguns deles, quando eu apresentei para a equipe pastoral, a pessoa falava, não, esse daqui não tem maturidade para ser pastor, para ser líder na juventude, porque eu sou pastor e eu tenho outros líderes, né? Aí falaram, não, esse daqui não tem maturidade. Mas eu falei, puxa vida, né? Se não aparecer alguém que aposte nessas pessoas que não têm maturidade, quando é que elas vão desenvolver maturidade? Então, a maturidade das pessoas se desenvolve ajudando essas pessoas. Então, por isso é que eu digo que, às vezes, 4 anos, então, essa questão de mandato na igreja, assim, na igreja local, eu não sei se é uma boa estratégia, porque não ajuda muito a desenvolver a maturidade dessas pessoas. Então, da nossa parte, eu acho que uma das maneiras que nós temos de desenvolver a maturidade das pessoas é nós, os pastores, nós, os líderes principais, ajudar essas pessoas. Discipulado, irmãos. O discipulado é muito importante para ajudar no processo da maturidade das pessoas. O que é o discipulado? É você andar com a pessoa, fazer estudos bíblicos com a pessoa, ir na casa dela, a pessoa ir na sua casa, no domingo, depois da guerra, você mesmo chama essa pessoa para ir almoçar na tua casa, só mesmo para conversar, assistem junto o jogo do Petro e do Dagosto, para ela ver que você é daquele jeito, tanto em casa quanto na igreja, porque tem alguns líderes que são 2 caras. Na igreja é outra coisa e em casa é outra coisa. Então, nós precisamos... Como é que nós vamos desenvolver o processo de maturidade? Ajudando essas pessoas, capacitando essas pessoas, discipulando essas pessoas. E o discipulado não tem tempo, é indeterminado, até que a gente comece a perceber que essa pessoa já pode caminhar sozinha. Muito bem, pastor. Pastor, isso está a ser muito interessante, por isso os jovens estão a questionar. Se o pastor está a dar conta, estão a levantar questões que se calhar têm a ver com o dia a dia deles, enquanto líderes, enquanto liderados. Temos mais aqui uma questão que diz o seguinte. De acordo com John Maxwell, uma das qualidades do líder é a versatilidade. Pastor, não entendo por que versatilidade é uma arrogância. Perfeito, vamos lá. Em nenhum momento eu disse que versatilidade é arrogância, tá? Não disse isso. Até porque eu conheço muito bem os textos do Maxwell, tá? E uma das principais... a gente também precisa ter muito cuidado, principalmente ao ler Maxwell e tal, porque a proposta de liderança do John Maxwell, por mais que ele seja cristão, e ele é utilizado muito na igreja, ele é muito mais voltada para o meio corporativo do que necessariamente para a igreja. Mas, enfim, em momento algum também eu discordo com John Maxwell. O seguinte, versatilidade é diferente de uma pessoa faz tudo, tá? O que é uma pessoa versátil? Uma pessoa versátil é uma pessoa que pode desenvolver muito bem outras
aliás, diversas capacidades. E isso é possível. Agora, isso não significa necessariamente que essa pessoa vai saber fazer tudo. Por exemplo, o que é ser uma pessoa versátil? Você pode ser uma pessoa que sabe cantar, você pode ser uma pessoa você pode ser uma pessoa que sabe escrever, ser secretário. Ok, isso é uma questão de versatilidade, né? Isso é uma questão de versatilidade. É muito difícil você, por exemplo, encontrar um guarda-redes que joga na defesa, que joga no meio-campo, que joga na ala direita, na ala esquerda, ao mesmo tempo ponta da... Não, é impossível. Mas o guarda-redes ele pode ser versátil, ao ponto dele não ser apenas de saber segurar apenas a bola, mas de dominar, de bater um penalti. Então ele pode ser versátil nesse sentido, mas ele nunca vai ser versátil no sentido de ser goleiro, defesa, ala, meio-campo, ponta dela. Não pode ser. Isso não é versatilidade, isso é arrogância. Então, o que eu estou mostrando é que uma pessoa não pode saber fazer tudo. Ela pode fazer algumas coisas e fazer muito bem. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a fazer tudo e nada bem, isso é sinônimo de arrogância. É nesse sentido. Muito bem, pastor. Tem mais aqui uma pergunta no chat. José é um líder que traz um bom testemunho no que diz respeito à sedução sexual. E essa é um dos grandes desafios atuais. Que comentário o pastor pode deixar para os líderes que tenham sexo como calcanhar daqueles? Esses líderes que têm o sexo como calcanhar de Aquiles, essa é boa. Vamos lá. A questão da sexualidade, ela desde muito tempo sempre foi algo muito difícil, né? Muito, mas muito difícil. E tem um mito, inclusive isso é um mito, de que, não, só os jovens é que caem muito no pecado da sexualidade. Não, isso não é verdade, né? Existem muitos outros, quantos e quantos papás, né? Às vezes são líderes nas nossas igrejas, mas que tem 3, 4 famílias e ninguém sabe, né? Tem muitas pessoas assim, já gente adulta. E, aliás, por que eu digo que é um mito? Porque João, escrevendo para a igreja, em 1 João, ele diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque vocês sois fortes e vocês já venceram o maligno. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender com relação à juventude no pecado da sexualidade, querem outros pecados, é que nós não somos as pessoas mais fracas que cedem ao pecado. A Bíblia fala que nós somos fortes. Quem nos define é o que a Bíblia fala, aquilo que nós somos, não o que as pessoas falam sobre nós. Então, o que a Bíblia fala a respeito da juventude? A Bíblia fala que os jovens são fortes, eles venceram o maligno. Então, nós precisamos pegar aquilo que a Bíblia fala que nós somos e ser aquilo que a Bíblia fala que nós somos, tá? Então, por mais que na juventude é o momento onde o ímpeto sexual ele tá mais aflorado, né? Mas ainda assim existe possibilidade de resistirmos a isso, né? O John Piper tem um texto, Teologia da Alegria, que ele diz o seguinte, né? Nós vamos resistir a qualquer tentação, principalmente ao prazer sexual, a partir do momento que nós entendermos que o prazer maior da nossa existência é Deus, e não o sexo, e não outras coisas. Porque, meu irmão, depois de casado, né? Depois de casado, a coisa que você vai gastar menos tempo, talvez, na sua vida, é fazendo sexo. É a coisa que você gasta menos tempo, entendeu? Então, tem muito mais outras coisas. Só que a nossa sociedade, ela deturpa essas coisas. Ela pensa que, né, ser homem de verdade ou ser mulher de verdade é você fazendo sexo com qualquer outra pessoa. E quem não faz é sinônimo de burro, de boelo, né? Não, esse gajo maia muito, né? Esse aí maia muito. Não é, né? Quando nós nos guardamos, quem se guarda e quem luta por isso, deve saber que nós somos o templo do Espírito Santo. E quanto mais resistimos, mais Cristo vai sendo formado em nós. Obrigado, pastor. Vamos encerrar essa sessão de perguntas com o irmão Trindade. Irmão Trindade, por favor, pode apresentar a sua questão. Irmão Trindade. Liga o som, faz favor. Sim. Agora, consegue me ouvir?
Sim, conseguimos. Ok. Irmãos, eu tive alguns problemas de saúde, mas graças a Deus já superei. As minhas questões são elas. A primeira é, porque eu não sei se essa questão já foi feita no pequeno, já era saído, mas vou aqui fazer. A primeira questão é, que tipo de maturidade o pastor falou que ele deve ter? Não estava a saber que tipo de maturidade. A outra questão é como dar conta que este líder está maduro, parece ser qualificado, não é? Então, essas duas questões até aqui. E também tem mais uma, desculpa. Para exercer uma função na igreja, é necessário ser maduro ou pode amadurecer dentro da liderança? Essas são as questões, são essas três questões que eu pude pegar no princípio, né? Muito obrigado, irmão Trindade. Pastor, tem a palavra. Perfeito. Vou começar a última que o irmão Trindade fez, né? Se para exercer uma posição de liderança é necessário ser maduro, a maturidade ela pode ser alcançada na medida que você vai exercendo liderança. Eu digo que depende da função, irmão Trindade, depende muito da função, tá? Então, há funções que exigem já uma certa maturidade. Né? Há funções que exigem já uma certa maturidade. Por exemplo, isso acontece até mesmo no mercado corporativo, né? no mundo de trabalho. Tem funções, por exemplo, para você ser diretor de uma empresa. Você tem já que ter tido uma experiência, um traquejo de como lidar com as pessoas e tal. Não é qualquer pessoa, pronto, já é licenciado, saiu, pronto, vai já para ter... vai já ser diretor da empresa. Não, você precisa passar por diversos estágios, né? Por diversos estágios. Então, eu digo que depende da função. Mas a maturidade, ela pode ir sendo desenvolvida enquanto a pessoa exerce liderança. Por exemplo, né? Se nós enxergarmos um potencial, bons líderes são pessoas visionárias. Nós, como diretor da juventude, pastores, diáconos, enfim, nós precisamos ser pessoas visionárias. Em que sentido? No sentido de você identificar uma pessoa e olhar e falar, essa aqui tem futuro. Então, é tipo na escola de futebol, sabe, aqueles olheiros. Então, nós, os líderes, precisamos ter igual olheiro. Você olha pro rapaz, não, esse daqui, não, esse toque que ele deu, não, se a gente desenvolver ele, esse daqui vai ser o próximo Messi, próximo Cristiano Ronaldo. Não o próximo Ari Papel, que fica se pintar à toa, sozinho, né? Não é esse, né? Mas quando você olha assim, você fala, não, esse daqui vai ser. Então, nós precisamos ter essa visão a longo alcance. Eu dou graças a Deus aqui, por exemplo, pelo já falecido pastor Ramiro, que era pastor lá da Trindade, lá em Luanda, e depois foi pastor lá nas Boas Novas, foi ele que nos identificou. Eu fui eleito secretário da igreja quando eu tinha 14 anos. Eu não sei se é muita loucura ou muita visão do ex-pastor Ramiro, né? Mas hoje em dia digo que foi visão da parte dele, porque eu assumi secretariado da igreja quando eu tinha uns 14 anos. O pastor Ramiro me chamou numa noite, eu lembro, numa noite de vigília, e ele me falou, então, irmão Camba, nós estamos a pensar para que o irmão se torne nosso secretário da igreja. Eu falei, eu mesmo? E aí, a partir daí, eles foram me ajudando, né? Pastor Ramiro, pastor Alfredo, que hoje é o pastor lá na Trindade. Então, um bom líder precisa ter essa visão de identificar quais são as pessoas. Por mais que elas não estejam maduras ainda, elas precisam ser preparadas. Você pode dar um cargo ali para ver como é que ela vai se sair, né? Se você acha que ele é uma pessoa que tem potencial, em vez de ele indicar como líder da juventude ou professor da escola dominical, você pode colocar como assistente, como delegado de turma da escola dominical. Se tem delegado no colégio, por que não pode ter no COISO? Por que não pode ter na escola dominical? Pode ter a pessoa que se responsabiliza em arrumar as coisas na escola dominical, pode ter. E aí ele vai desenvolvendo o traquejo de ser professor. Se ele tem capacidade de ser líder da juventude, você pode colocar ele, sei lá, como terceiro secretário, auxiliar secretário, alguma coisa assim. Mas o que nós precisamos fazer é identificar as pessoas e ajudá-las no processo de amadurecimento. Agora, com relação a outra pergunta sobre que tipo de maturidade, maturidade é uma palavra única, não existe, sei lá, não dá para falar que tipo de maturidade, é o que estou falando sobre maturidade cristã, né? Estou falando sobre maturidade cristã. Então, o que é maturidade, maturidade cristã é quando ela se torna de fato madura em Cristo Jesus, né? Então, é basicamente isso.
Muito obrigado, pastor. Eu estava a encerrar as questões, mas tem uma aqui que me parece ser ímpar. Fala do gênero. Como transpor os embaraços da liderança no gênero, uma vez que existem alguns preconceitos quando um líder é uma mulher? Muito bom. Essa pergunta, ela também é muito interessante, porque é muito patriarcal, assim, no sentido de que o homem é que deve exercer a figura de liderança. Só que nós precisamos entender o seguinte, né, que liderar não tem a ver com homem ou com mulher, né? E eu aqui não estou entrando na questão de se mulher pode ser pastora ou não estou entrando nessa questão. Nessa questão, depois pastor Soque ainda está ali, né? Pastor Soque, pastor Fred, pastor Adilson, pastor Jorge também está aí, pastor Abraão, não sei se ainda está aí. Depois vocês podem perguntar para os pastores ali, e aí eles, né, eu nessa questão me calo, né? Mas, enfim, nós somos uma sociedade que ainda carrega muito esse estigma de que quem deve ser o líder apenas deve ser o homem. Não. Aliás, um grande exemplo de como as mulheres têm pulungunzo mesmo são a sociedade feminina, né? Aliás, é a sociedade das mulheres. As sociedades da União Feminina são sempre mais desenvolvidas do que a sociedade dos papás. Quantas e quantas vezes eu já não presenciei? Vamos fazer o coral dos papás, 2, 3 ensaios, pronto. Vamos fazer união masculina, só acontece no mês de janeiro da Semana de Foco. Depois dali não tem mais união masculina. Enquanto que as mulheres, né, estão ali todas as quartas-feiras do ano fazendo exatamente as suas atividades acontecerem. Então, esse preconceito com relação às mulheres, nós devemos deixar de lado e entender que se uma mulher foi chamada por Deus para ser diretora da juventude, secretária, ela está ali porque Deus quis e o Senhor vai capacitá-la. Não uma questão de gênero, mas é uma questão de chamado. Tá? É uma questão de chamado e de desenvolver a obra. Então, mas é uma coisa ainda que nós vamos ter que lutar com ela ali para colocar na cabeça das pessoas que chamado não tem a ver com gênero. Pastor, falando em gênero, sabia que nenhuma pergunta feminina foi apresentada aqui? É muito curioso. Tá vendo? Vamos pedir, irmã, vamos dar prioridade então à irmã Constância, já que é a primeira. Irmã Constância, faz favor. Sim, o pastor há pouco tempo, há alguns minutos, estava a falar que um líder tem que passar experiência, né, para que quando ele saia, tenha alguém que assegure o ministério. Tem uma situação que aconteceu, né, quando eu estava em Malange. Tinha umas irmãs que tinham saído de Luanda para Malange para estudar. E elas, quando chegaram lá, né, foram, ou seja, o pastor da igreja pediu que elas pegassem o grupo das crianças, porque a igreja não tinha ninguém para orientar as crianças. Elas, como já tinham experiência na área, então, aceitaram o desafio. Só que lá os anos foram passando, e elas perceberam que já estavam próximo do tempo delas voltarem. E elas depois começaram a caçar, né, alguns irmãos da igreja, que é para ver se podiam passar experiência, que é para o ministério não morrer. Só que essas pessoas não estavam mesmo interessadas, é que não apareceu ninguém disposto, né, a aprender, que é para dar continuidade ao ministério. Eu pergunto, como é que fica nessa situação, quando o líder está disposto a passar experiência, a ensinar, e não tem pessoas dispostas a aprender, o que é que o líder deve fazer? Perfeito, Mana Constância. Demorou, mas chegou. Vamos lá. Eu acho que temos um problema. Temos um problema muito grande. Como é possível uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, foram transformadas verdadeiramente. A prerrogativa da transformação é ir e fazer discípulos, é servir. Jesus fala, maior é aquele quem serve. Sabe? Então, se somos verdadeiramente cristãos, nós somos chamados a ser servos. Agora, quando uma igreja não tem ninguém disposto a servir, aí nós temos um problema muito sério. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo ali. A probabilidade de nós termos um ajuntamento só de pessoas e não necessariamente igreja é grande.
Por quê? Pode ser apenas que é um clube de amigos. O pastor César, que falava bastante, né? Tem algumas igrejas que são apenas um clube de amigos. Pode ser que é apenas um clube de amigos, onde não tem pessoas transformadas. Porque quem é transformado é aquele que serve. É aquele que serve. Então, eu não acho possível o Espírito Santo congregar um monte de pessoas e ele não capacitar nenhuma pessoa para que essa pessoa consiga dar sequência no trabalho. Esse Espírito Santo está raquítico, esse Espírito Santo está doente. Ou então a igreja não é verdadeiramente igreja. Então nós precisamos levar muito sério esse trabalho de formar discípulos. Por outra, eu acho que também tem alguns erros que nós temos cometidos. Às vezes, nós só despertamos para formar as pessoas quando está faltando 2, 3 meses para a gente ir embora para algum lugar. Não. O processo de formação das pessoas deve começar logo. Sabe? Então, quando você segura o ministério, você já precisa identificar uma pessoa que vai te ajudar. E aí você já começa a caminhar com essa pessoa. Porque às vezes também, faltando 2, 3 meses, você já quer ensinar para alguma pessoa. Você vai ensinar rápido e não vai ensinar tudo. E aí, por isso é que às vezes muitas pessoas têm medo. Mas nós precisamos incentivar as pessoas das nossas igrejas e ensiná-las que o verdadeiro significado de ser cristão é servindo. Aliás, Cristo veio para servir. O exemplo que nós devemos ter é o exemplo de Jesus. Se ele, como Deus, lavou os pés dos discípulos, serviu até a morte de Cristo, por que nós não podemos servir? Então, todo cristão é capacitado pelo Espírito de Deus a exercer um determinado serviço. Quem diz que não é capacitado é porque essa pessoa ainda não foi transformada. Muito obrigado, pastor Camba, pelo trabalho, ou seja, pela forma como respondeu às perguntas. Nós não gostaríamos de terminar este encontro, esta conferência, sem exatamente fazer vênia de algumas personalidades que estão aqui conosco, da nossa igreja. O nosso secretário-geral adjunto, pastor Frederico Domingos. Pastor Fred, gostaríamos de lhe ceder a palavra para falar alguma coisa, algum comentário, alguma contribuição sobre tudo isso que foi dito aqui pelo pastor Cambo, o nosso aprendizado. Faz favor, pastor Fred. Muito boa noite a todos. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, por esta oportunidade que Ele nos concede a todos, não é? Portanto, de estarmos, mesmo neste período de pandemia, no Encontro Nacional de Líderes, e com todo este manancial de aprendizado. Muito obrigado, pastor Camba, não é, pela sua preleção. Estamos certos de que o Espírito Santo o usou, não somente na sua transmissão da temática, mas também nas respostas sábias que foi trazendo para toda a nossa juventude. É preciso verdadeiramente experimentar tudo quanto aqui foi dito, não é? Portanto, acho que é o que nós mais necessitamos aprender. Buscar efetivamente as experiências, buscar o aprendizado, e tudo isso sempre na base da humildade. Infelizmente, a nossa sociedade, a sociedade angolana, é uma sociedade elitista. E há muita tendência de nós nos querermos elitizar. E isso vai ser um inimigo da liderança. Portanto, plenamente de acordo que devemos aprender com José e jogar fora todo o nosso orgulho, não é? Ainda que nós sejamos os melhores, entre os melhores, mas devemos sempre descer para melhor aprender. Portanto, acho que foi muito profunda essa preleição. Muito obrigado. E obrigado a todos os jovens também pela coragem que tiveram em colocar todas as perguntas que foram colocando. Todas elas foram muito boas e muito produtivas. Sei que estão gravando toda esta conferência. Eu não sei se não seria possível colocar todas essas preleções em CDs
e desafiar as igrejas, não é? Portanto, os departamentos, a adquirirem essas palestras, não é? Portanto, para que elas sejam rodadas em todas as nossas igrejas, porque na inscrição nós víamos que estavam inscritos mais de 100 pessoas, mas na participação vão entrando 40, 50, portanto, por situações que nós conhecemos, tanto a falta da internet e por ali fora. Então, se nós conseguirmos colocar isso em CDs e fazer rodar isso pelas igrejas e os departamentos nas igrejas, portanto, cascadearem esta conferência nas suas próprias igrejas, acredito eu que será uma bênção tremenda para a organização. Muito obrigado. E obrigado também pela palavra que nos concede. Obrigado. Obrigado, nosso pastor. Obrigado, nosso pastor Fred, por valorizar o nosso evento. A mais alta entidade da nossa organização aqui, nosso irmão Graciano Paulo, ele que é, sem dúvidas, um dos mentores o mentor deste Encontro Nacional de Líderes, ele que nos trouxe a visão. Então, gostaríamos também de agradecer a sua presença e pedir para falar alguma coisa para essa juventude que cada dia mais está ávida de aprender. Irmão Graciano. Muito obrigado, irmão João, nosso líder. Para mim é uma honra poder participar deste fórum e a tônica é o aprendizado, aprendi imenso e também parabéns, pastor Camba, e um prazer voltar a revê-lo também. É um tema que acredito que todos nós aprendemos alguma coisa e desejar que a juventude continue com a mente aberta para abraçar os desafios que a vida nos coloca. Eu estava a conversar com o irmão João antes dessa conferência e seria bom que nós pudéssemos abraçar esses encontros via online ou Zoom como um ministério. Ainda que voltemos à normalidade, mas vamos adotar isto como um ministério, ou seja, um canal que vamos utilizar para as nossas conferências, para os nossos encontros, nossas reuniões. Acampamento não, acampamento temos que ir lá mesmo, porque a gente tem que abraçar e coisas assim, mas de resto vamos aproveitar essa forma para nos mantermos conectados. Muito obrigado, foi uma honra, eu vou continuar a seguir na medida do possível. Muito obrigado. Obrigado nosso líder, irmão Graciano Paulo. Então, estamos a terminar o nosso evento, agradecer também aqui a presença do pastor Soki, o pastor Abrão Jorge, o pastor Adilson Mango. Muito obrigado por valorizarem o nosso evento, que Deus continue abençoando o vosso ministério. E nós, juventude, precisamos realmente estar ao lado de vocês, ou seja, dos nossos líderes, enquanto o pastor. Muito obrigado. Então, vou pedir a todos presentes para ligarmos as nossas câmeras para a foto de família. Por favor, vamos ligar as nossas câmeras para a foto de família. Obrigado. Os nossos irmãos da área técnica, penso que estão atentos a este pormenor para a foto de família. Se puder nos dar um sinal para o sorriso, então estamos entregues a vocês, irmãos da área técnica. Sim, líder. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Nós estamos prontos. Vou só pedir para os irmãos fazerem o mesmo sorriso de ontem, a foto ficou incrível. Sim. Podemos sorrir já? Podem começar a sorrir. Quando estivermos a rir, ninguém saúda. Rir sem motivo não é fácil. A gastar o sorriso já. E tá a demorar bastante também, né? Infelizmente, a nossa rede nacional não ajuda muito. Exatamente. Já? Ainda temos que rir mais. Mais um bocadinho. Que faça nos
cócegas todos. Então. Agora sim. Ok. Então, amados, muito obrigado. Daqui o nosso próximo encontro será dia 5, o próximo sábado, dia 5, à mesma hora, para falarmos da experiência de liderança de Ezequias, com o irmão Alquino Simbino, em Moçambique. Então será uma honra estarmos aqui para falarmos também dessa experiência. Ao pastor Tomás Cambas, é sempre um prazer estar aqui conosco, vamos precisá-lo sempre, foi mais um aprendizado, acredito que não estamos a sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Então estamos todos... Sim, pastor. Eu só quero agradecer e mais uma vez me desculpar aí, inclusive também os irmãos, né, lá no chat e tal. Perdão mesmo, eu não fiz de maneira propositada, então tive uma situação que tive, por isso é que eu tive que atrasar, mas na próxima vou me atentar a esse papo. E obrigado também pelo convite. Ok, vamos convidá-lo sempre. Os constrangimentos acontecem sempre, enquanto líderes sabemos disso. Por isso é que esse encontro de líderes, temos que ter capacidade de compreensão. Muito obrigado, amados irmãos. Até a próxima. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado, tchau. A câmera. Aqui. Com a família. Tchau. Temos um pequeno problema aqui na mão. Tchau, meu lindo. Pode ligar na câmera. Tem conseguido fazer a inscrição. O coordenador. Hermoso, hermoso.